Dia 31 de outubro vai completar 14 anos que eu assumi o pastorado aqui da igreja. É bastante tempo para alguns. O pastor que pastoreou mais tempo do que eu aqui foi o fundador da igreja, o pastor Elias Brito, que pastoreou de 57 a 74, no seu falecimento. Ele foi pastor por 17 anos. Depois, por 11 anos, o pastor Darcy, que ainda está aqui conosco na igreja, o pastor Darcy foi o pastor titular da igreja. Depois, durante 6 anos, o pastor Sampaio. 4 anos, o pastor Edson. E eu estou há 14 anos. Então, é muito tempo. Nesses 14 anos que eu estou aqui, dá para contar nos dedos de uma mão as vezes em que eu falei expositivamente sobre dinheiro aqui na igreja. E até recentemente alguém me disse que convidou alguém para vir à igreja e a pessoa estava dizendo, cansada com essas igrejas que onde vai só se fala em dinheiro e tudo é dinheiro. E ele falou assim, vai lá na minha igreja porque lá a gente não fala em dinheiro. Eu quero pedir desculpa, mas hoje eu vou tentar explicar para vocês que estão aqui, e vou pedir que o Jonatas grave, qual é a forma como eu pessoalmente entendo essa questão de dízimo, oferta, e por que nós como igreja agimos da maneira que agimos. Porque nós somos uma exceção. O fato de não termos o momento da coleta não significa que a gente não contribui. De fato, a maior parte de vocês aqui contribui regularmente com a igreja e sustentam a igreja. A igreja é mantida principalmente pelos dizimistas. Nós somos uma igreja de dizimistas. Eu diria sem dúvida que 90% do sustento da nossa congregação vem daqueles que contribuem regularmente com seu dízimo. E por conta disso nós conseguimos, uma vez que são contribuições regulares, nós conseguimos ter um planejamento financeiro. Então, em dezembro, a gente faz uma assembleia e vota o orçamento da igreja, o orçamento imaginado para o ano seguinte. Quanto nós imaginamos que vamos arrecadar e como nós imaginamos que vamos gastar. O nosso planejamento para esse ano prevê uma receita mensal de R$60 mil. É a nossa previsão orçamentária. E por conta disso nós comprometemos mais ou menos R$20 mil por mês com trabalhos missionários. É dinheiro que sai daqui para ajudar outras igrejas. E mais um pouco de dinheiro que sai para a Convenção Batista Nacional, algo em torno de R$3 mil, mais algum tanto que a gente gasta com assistência social. Esta igreja tem assumido responsabilidade por algumas famílias carentes, por algumas pessoas que são deficientes. Ela tem suprido a necessidade de algumas famílias com problema, vamos chamar assim, problema econômico crônico, não é? Além das ajudas emergenciais. Então nós gastamos mais ou menos R$30 mil por mês com coisas que não são nossas. Nós doamos metade do que arrecadamos todo mês. Essa é mais ou menos a nossa realidade, que vocês podem, de vez em quando, ouvir no nosso relatório financeiro, que é lido aqui nos domingos pela manhã, a cada 2 meses. A outra metade, com que a gente gasta? A gente água, luz, telefone, funcionários, reforma do prédio. Nós temos 2.400 metros de área construída. A gente está sempre reformando, sempre pintando, sempre gastando. O salário deste que vos fala, que vive com muita dignidade, graças à generosidade de vocês. Mas o meu salário é votado pela igreja e todo mundo tem o direito de saber quanto eu ganho. Não é? É a igreja que decide qual vai ser o meu salário. Todo ano, no orçamento, aparece lá o salário do pastor e os outros benefícios que eu venho a ter, e a igreja vota, e durante aquele ano esse é o meu salário. Então é assim que a gente vive. Aqui é uma igreja um pouquinho diferente, né? Eu sei que não é bem como muitas outras por aí, mas é o nosso jeito de administrar. E nós não temos coleta, porque as pessoas espontaneamente vão lá, discretamente, fazem a sua oferta, ou então transferem no banco. Mas não é que a gente não peça dinheiro. A gente sabe que os irmãos
tem compreensão das nossas necessidades. É que isso aqui é um projeto comum. Isso aqui não é meu, nem é seu. É nosso. Eu sei que alguns preferiram que eu dissesse, é de Deus. Não. O céu é de Deus. Não é? Deus não precisa disso aqui. Isso aqui é para nós mesmos. Nós precisamos do templo. Nós precisamos desse espaço para se chamar nosso. Nós poderíamos nos reunir ali na praça, no Núcleo Bandeirante, né, ali na Praça do Coreto, cantarmos ali, depois acabava a gente ir embora, cada um para o seu canto. Poderíamos fazer. Mas nós não gostamos disso. A gente gosta de ter um lugar que é nosso. A gente gosta de umas salas para as crianças. A gente gosta de som, de ventilador, de iluminação. Dia de chuva, a gente gosta de estar debaixo de um telhado. Então isso aqui é para nós. E quando vocês me pedem os bancos almofadados, é porque vocês estão incomodados, né? Mas é para nós, não é para os anjos ficarem mais confortáveis. Então, como isso tudo é nosso, é natural que a manutenção seja nossa. Nós compartilhamos o sustento e a manutenção daquilo que é nosso. Então, quando alguém dá dinheiro na igreja, eu sei que na cabeça da gente a gente está dando para Deus. Estou entregando para Deus. Mas o próprio uso desse recurso, na sua maioria, vai ser em favor de quem? De nós mesmos. Você entregou dinheiro para Deus e paga energia elétrica para a gente estar aqui iluminado. Não é Deus que precisa da energia elétrica, somos nós. E a água, e os funcionários que fazem a limpeza, a mim. Então estas coisas são para nós mesmos. Por isso que a gente contribui. Porque a gente acredita que estamos fazendo algo que é bom para nós e é bom para o reino de Deus. Mas hoje eu quero fazer uma exposição bíblica sobre o dízimo e sobre o princípio cristão, que é diferente do dízimo. Embora nós sejamos dizimistas aqui na igreja, eu quero deixar claro que eu entendo que nós não estamos debaixo do mandamento do dízimo. O dízimo é dos judeus, o dízimo é do Antigo Testamento, o dízimo é da lei. É assim que eu interpreto. Mas somos dizimistas não por causa do mandamento, mas somos dizimistas porque entendemos que o princípio de repartir é bíblico e abençoador. E já que temos que repartir, vamos repartir numa medida que foi sugerida por Deus lá na antiguidade. Então somos dizimistas não por mandamento, mas somos dizimistas por opção. Aqueles que dão dízimo devem dá-lo com voluntariedade, com boa vontade, com alegria, e não por obrigação, por dever, para não serem amaldiçoados ou para serem abençoados. Não é esse o princípio que rege a Igreja de Jesus Cristo hoje. A lei de Moisés é a lei de Moisés para o povo que vivia sob a lei. Se a gente vai viver sobre a lei, vamos viver sob toda a lei. Agora, se só vamos nos apropriar do dízimo, como da lei, é incoerente. Por isso o que eu pretendo falar hoje vai ser diferente do que muitos de vocês já ouviram, talvez até nesta igreja, por esses pastores que me antecederam, que tinham uma outra forma de ver, e muito diferente daquilo que os pregadores da prosperidade pregam por aí hoje em dia. Porque tem gente mentindo. Mentindo para a gente gananciosa, a fim de arrecadar mais dinheiro para os seus projetos pessoais. E gente gananciosa dá dinheiro para gente gananciosa, alimentando uma prática errada. Na verdade, eu fico triste por saber que na nossa denominação há pastores ensinando, inclusive, primícias, que o crente, além do dízimo, deve tirar valor correspondente a um dia de trabalho dele por mês e dar na mão do pastor. E a mulher dar esse dinheiro na mão da esposa do pastor,
para eles fazerem o que quiserem, porque isso é primícias. Isso é o ensino do Antigo Testamento para os judeus, que não tem nenhuma base bíblica para a Igreja de Jesus Cristo. Mas quando um pastor vai no púlpito para dizer que as pessoas têm que dar dinheiro para ele, para mim ele está mercadejando o evangelho, está usando a sua autoridade de pastor para enganar pessoas. Então é por conta destes enganos que acontecem por aí que eu me sinto hoje inclinado a ler a Bíblia com vocês para expor o que eu entendo ser a verdadeira teologia do dízimo, da oferta, do ponto de vista cristão. A gente vai passear um pouco pela Bíblia, não sei se eu vou conseguir ser eficiente na exposição de todos os textos, mas eu quero até já lançar aqui um desafio. Quando a escola dominical estiver de recesso, nos meses de dezembro e janeiro, se você me permitir, pastor Rubens, eu posso ter uma classe só para explicar finanças com mais aulas na escola bíblica dominical. Por hora vai ser uma pregação. Vamos ler Levítico, capítulo 27. Há quanto tempo a gente não lê Levítico aqui no púlpito, né, gente? Para quem não sabe, é o terceiro livro da Bíblia. Está lá no começo. Livro do Levítico, capítulo 27. É o final do livro. Verso 30. É a primeira vez que a Escritura vai falar com mais detalhes sobre o dízimo. Levítico, naturalmente, é um dos 5 livros do Antigo Testamento escrito por Moisés, no Pentateuco. Verso 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai. Que diz agora? Para os israelitas. Xambalaia. Olha aí. Números 18, 21. No Monte Sinai para os israelitas. Números 18, 21. Números também é um livro escrito por Moisés, é o 4º livro do Pentateuco. Tudo dentro aqui da lei de Moisés. Números 18, 21. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Então, o que é o dízimo? O dízimo é 10% do que o campo produz, do que o gado produz, do que a terra produz de cereal, do que o comércio produzisse lá para um judeu, para um israelita. E ele deveria consagrar ao Senhor 10% do que ele conseguisse juntar.
o fruto do trabalho dele. Ele plantou um campo, colheu lá 1 tonelada de trigo. 100 quilos pertencem ao Senhor. E o que Deus faz com a parte dele? Deus dá para os levitas. O dízimo é de quem? O dízimo é do Senhor. E o que Deus fez com a parte dele? Deus deu para os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas foram uma tribo que Deus escolheu para que não tivesse terra, não tivesse gado, não tivesse nada. Ficassem o tempo todo cantando, louvando, adorando a Deus e ensinando o povo a lei. Eram a tribo sacerdotal. Eles trabalhavam para Deus e Deus pagava o salário deles com aquilo que ele recebia das outras tribos. Então, 12 tribos davam o dízimo e o dízimo sustentava a tribo de Levi. Ficou claro pelo texto? Vocês entenderam? Então, qual é o princípio do dízimo para os israelitas? O serviço do templo, o serviço dos sacerdotes, o serviço do culto, ele é mantido por vocês mesmos, através dos dízimos. Bom, então, se a gente seguir a linha aqui, o dízimo era dado para sustentar a classe sacerdotal. Está claro? Mas não é só isso. O princípio do dízimo vai um pouco além. Vamos em Deuteronômio, que Moisés vai explicar um pouquinho mais essa história. No capítulo 12. No capítulo 12, nós temos uma longa narrativa dizendo que havia um lugar onde eles deveriam se reunir para culto. E é nesse lugar que eles deveriam levar o dízimo. Eu não vou ler o texto todo, mas fica aí para você depois, se quiser ler. Deus está dizendo aí no capítulo 12 de Deuteronômio que o lugar de culto vai ser um só. E que a pessoa deveria pegar o seu dízimo e levar lá para esse lugar de culto. E nesse lugar de culto, comer o dízimo na presença do Senhor. E repartir, entregar para o levita e para o sacerdote. Então o dízimo era, na verdade, uma grande festa, um grande culto. Porque as pessoas iam levar o seu dízimo lá no que seria o templo ou no tabernáculo, e eles faziam uma celebração. A pessoa comia parte do seu dízimo junto com o sacerdote. Vamos pular um pouquinho, capítulo 14, verso 22. Que aqui ele repete e facilita a compreensão. 14, 22 de Deuteronômio. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, onde? Na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas, que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Olha que coisa interessante, não é? O dízimo era para ser transformado
em alguma coisa transportável, era mais fácil carregar dinheiro que carregar boi, do que carregar trigo, vende a mercadoria, transforma em dinheiro, chega lá, pega o dinheiro, transforma em mercadoria e coma, beba vinho, alegre-se, faça uma festa com sua família. Vocês já viram algum pastor te ensinar a fazer isso com o dízimo? É curioso, né? Nunca nenhum pastor me ensinou a fazer isso com o dízimo. Pegue o dízimo e faça uma festa com sua família. Não. O dízimo é para você dar na igreja, porque eu vou fazer a festa com a minha família. Não é assim. O dízimo era culto. O dízimo era celebração. O dízimo era alegria. O dízimo era gratidão. O dízimo era festa. Celebra a Deus porque Deus te deu muito. Deus te deu abundância. Então reparta essa abundância. Pega 10% e leva para fazer uma festa na presença de Deus com sua família, com seus irmãos. Todo mundo vai estar junto lá. Agora não esquece o levita, porque o levita depende disso aí. Mas só o levita? Não. Tem mais um povo também. Capítulo 26, Deuteronômio. Versos 12 e 13. Deuteronômio 26, versos 12 e 13. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Opa! Algum pastor já te ensinou a pegar parte do seu dízimo e repartir com o órfão, repartir com a viúva, repartir com o faminto, com o morador de rua? Bom, verso 13. Depois digam ao Senhor o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada. Sagrada porque é de Deus. Não era sua, é de Deus. Não era dele, era de Deus. E dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor o meu Deus. Fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus da tua habitação e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde há leite e mel com fartura. Então, quando quando o judeu separava o dízimo, entregava ao Senhor, ele devia fazer uma oração genuína e verdadeira. Senhor, eu não usei nada da porção sagrada numa condição que não fosse de culto. Eu não estava impuro, eu não estava de luto, eu não estava rompido com o Senhor. Sempre que eu comi da porção sagrada, da porção do dízimo, eu estava apto para o culto. E eu reparti isso com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva. Isso para que o Senhor abençoe Israel, a terra que o Senhor nos deu. Deu para entender, então, portanto, a lei do dízimo? Ela é para os israelitas, para o sustento do serviço religioso, para o amparo do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro, do peregrino, e para a celebração, para o culto, para a grande festa. O dízimo, portanto, é da lei. Talvez alguém diga, mas Abraão deu o dízimo. E Abraão viveu antes de Moisés. Então o dízimo não é da lei. O dízimo é anterior à lei, porque Abraão já deu o dízimo. Eu sei. Olha lá, Gênesis 14. Em que circunstâncias Abraão deu o dízimo?
Isso talvez ninguém tenha te ensinado. Gênesis 14, o primeiro livro da Bíblia, verso 17. Enquanto você abre, Abraão foi para uma guerra recuperar seu sobrinho Ló, que havia sido levado cativo por alguns reis daquela região. Abraão juntou os seus homens nascidos em casa, 318, por isso que a Universal faz a campanha dos 318, eram soldados lá de Abraão, e Abraão foi e resgatou seu sobrinho Ló na força da espada. Quando ele venceu, voltando de ter recuperado Ló, seu sobrinho, e todos os bens que aqueles reis haviam saqueado de outras pessoas, acontece o que a gente vai ler agora. 14, 17 do Gênesis. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isso é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que jamais venha a dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. O que significa essa história aqui? Eles foram para uma guerra. Quem ganha a guerra fica com o despojo. É o lucro da guerra. Esses reis vencidos por Abraão tinham guerreado contra diversas vilas, aldeias, povos e roubado eles, saqueado. Abraão vai lá e ganha a guerra. O que acontece? Ele agora fica com os bens que foram saqueados dos outros. E o que ele quer? Nada. Pelo seu sucesso, voluntariamente, ele oferece o dízimo a Deus, reconhecendo que foi Deus que lhe deu a vitória. E abre mão de qualquer recompensa, dizendo: olha, dá a parte dos que foram me ajudar na guerra. É direito deles. Eu não quero nada, para que ninguém diga que vocês ou o dinheiro dos outros me enriqueceu. É interessante, né? Abraão voluntariamente deu dízimo de uma coisa que não era dele. Então não dá para a gente aplicar o dízimo de Abraão como regra. Porque primeiro foi um ato único, isolado. Abraão fez isso uma vez, dando 10% de coisas que não eram dele, numa circunstância atípica que foi a vitória de uma guerra contra a gente que vivia roubando dos outros. Não é lógico a gente dizer que Abraão era dizimista, porque Abraão não era dizimista. Ah, mas tem outra pessoa que deu dízimo, Jacó, não é? E de fato, vamos observar lá adiante, Jacó faz um acordo com Deus, capítulo 28 do Gênesis. Verso 20 a 22. Ainda tem que chegar em Jesus, hein, gente? Gênesis 28, 20 a 22. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, porque Jacó saiu de casa apenas com um cajado na mão, só isso.
Se Deus prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó fez o quê? Um voto. Alguém mandou ele ser dizimista? E o que ele tinha quando ele fez o voto? Nada. Se Deus me der comida e roupa, eu, por gratidão, vou pagar o dízimo de qualquer coisa que eu receber. Então Jacó, de fato, voluntariamente, assim como Abraão voluntariamente ofereceu o dízimo de uns bens que já nem eram dele, mas que estavam na mão dele naquela hora, Jacó oferece, faz um voto de que vai dar o dízimo daquilo que ele ainda imagina receber de Deus. Então perceba que no Gênesis o dízimo é voluntário. Na lei o dízimo é obrigatório. Então o dízimo de Abraão e o dízimo de Jacó são espontâneos. O de Abraão, porque ele estava com mais do que precisava. O de Jacó, porque não tinha nada. Esse é um dizimista fiel, né? É aquele cara que dizima sem ter, na esperança de que Deus vai dar. E foi abençoado. E prosperou. Abraão já era rico quando deu dízimo. Jacó não. E Deus abençoou os dois. Então, meus irmãos, me perdoem todos os que argumentam que o dízimo é para o crente. Mas eu não encontro base bíblica para defender o dízimo no Novo Testamento. Eu só encontro o dízimo para o judeu. Mas por que nós somos dizimistas então, se o dízimo é mandamento para o judeu? É porque nós estamos no dízimo segundo o voluntariado de Abraão e de Jacó. Nós ensinamos o dízimo àqueles que têm mais do que precisam. E eles podem repartir porque têm mais do que precisam, como Abraão. E ensinamos o dízimo àqueles que têm menos do que precisam. Porque o dízimo também é um ato de fé. Compreende? Dizimar é um ato voluntário. Que você deve fazer ou por gratidão, porque Deus tem te dado mais do que precisa, ou por fé, porque você crê que Deus vai suprir a tua necessidade. Ainda que seja apenas o que vestir e o que comer. Porque foi isso que Jacó falou. Se Deus me der um prato de comida e roupa para vestir, eu vou dar o dízimo do que receber. Ele não pediu riqueza, ele pediu suficiência. Mas vamos para o Evangelho. Vamos ver se dá tempo da gente falar sobre Jesus e o dízimo. Jesus não condenou o dízimo, porque ele era judeu, estava vivendo entre judeus, o templo estava em pleno funcionamento, o sacerdócio funcionava, enfim, o judaísmo estava em prática. Jesus cumpriu ou não se opôs ao cumprimento da lei de Moisés. Então é natural que Jesus não condene o dízimo. Mas é curioso como Jesus condena a forma equivocada como os fariseus defendiam o dízimo. Olha Mateus 23, 23. Jesus está falando com fariseus dizimistas. Mateus 23. Isaac, tem pilha ali dentro? Troca para mim. Já que seu pai não está aqui, vai você. Mateus 23, 23.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Aqui não está nem falando de trigo, de boi, é de qualquer matinho que nascer na horta dele. Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, ou seja, dar o dízimo. Jesus está dizendo para fariseus, judeus que vivem debaixo da lei, que eles deveriam continuar sendo dizimistas. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. O quê? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Guias de cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então, quando Jesus fala do dízimo, ele não está aqui elogiando essas pessoas porque eram fiéis dizimistas. Ele, inclusive, as critica por serem dizimistas hipócritas. Vocês acham que o dízimo é mais importante que a justiça, que a misericórdia e a fidelidade. Vocês estão errados. Dízimo não é prova de fidelidade. Muita gente ensina por aí isso, né? Só que, curiosamente, Jesus está dizendo: vocês são dizimistas, mas vocês não são fiéis. Espera aí, se dízimo é a grande prova de fidelidade, por que Jesus está dizendo para essas pessoas que eles não observam justiça, misericórdia e fidelidade? Porque dar dízimo e ser fiel a Deus não é necessariamente a mesma coisa. Ser dizimista é ser fiel a um compromisso, que pode ser voluntário, que pode ser espontâneo, que pode ser cooperativo, como é o nosso caso. No caso deles, judeus, era um mandamento, mas isso não significa que ser fiel no dízimo é ser fiel em tudo. Muito pelo contrário, não basta ser fiel no dízimo. Foi isso que Jesus disse. E em uma outra ocasião, em Lucas, Jesus vai até criticar alguém que contava vantagem por ser dizimista. É uma parábola, mas serve para a nossa ilustração aqui. Lucas 16, no verso 11 ao verso 15. Aliás, não, peraí, aqui eu estou... Obrigado. Aqui não é a parábola que eu estava querendo, a parábola está em 18:12. Desculpe. 18:12. Vamos começar no verso 9, para ficar mais claro de quem Jesus está falando. Lucas 18:9. Alguns dos que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Assim eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mais uma vez aqui nós vemos Jesus citando o dízimo. São as únicas 2 vezes em que Jesus se refere a dízimo. E nenhuma delas é de uma maneira elogiosa ao dizimista. Aqui ele está criticando o fariseu que contava vantagem de ser dizimista e se gloriava de ser muito justo. E Jesus diz que isso não o tornava mais aceitável na presença de Deus. Mas isso não basta também para a gente dizer que Jesus condenou o dízimo. Não. Jesus não condenou o dízimo. Se Jesus tivesse condenado o dízimo, nós não poderíamos ser dizimistas. Jesus não condenou o dízimo, nem instituiu o dízimo para os seus discípulos.
Jesus não tratou da questão. Ele disse que os judeus que davam dízimo deveriam fazê-lo com o coração diferente do coração dos fariseus. Não por justiça própria, não por legalismo, não para ficar se vangloriando de serem fiéis dizimistas. Deu para compreender como Jesus tratou o dízimo? E o que Jesus disse de dinheiro, o que Jesus falou de riquezas, esse texto eu quero ler agora, então, em Lucas 16, de 11 a 15. Há muitos textos que Jesus fala de dinheiro, mas vamos trabalhar esse aqui. Lucas 16, a partir do verso 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos de Deus, mas Deus conhece o coração de vocês. E esse verso agora é muito duro. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Eu não vou ler os outros textos, vou parar por aqui. Semana que vem a gente vai seguir. Mas observe que Jesus está, aliás, semana que vem não, vamos ter que pular, porque semana que vem nós não vamos falar desse assunto. Jesus está dizendo que o dinheiro é um bom teste para as pessoas. A forma como você lida com as coisas materiais, de certa maneira indica se você é digno ou não de lidar com as coisas espirituais. Jesus diz que o verdadeiro tesouro é espiritual. Mas quem não é capaz de ser fiel no material, como será fiel no espiritual? Porque Deus vai confiar o espiritual a quem não cuida bem, nem mesmo do que é material. Tem coisa que para nós é muito valor, mas para Deus é detestável. Algumas pessoas valorizam demais o dinheiro e pensam que Deus se importa muito com o dinheiro, que Deus quer o seu dinheiro, que Deus olha se você é um dizimista fiel ou não. Do jeito que eu estou falando, acho que eu vou acabar com a arrecadação da igreja, né? Mas eu estou querendo que aconteça o contrário. Estou querendo que aconteça que aqueles que não acordaram ainda para contribuir, entendam que Deus não ama mais aqueles que contribuem ou menos aqueles que contribuem. Deus simplesmente reparte coisas espirituais com quem sabe administrar coisas materiais. Tem gente que é pobre espiritualmente e não cresce espiritualmente porque não sabe administrar as coisas materiais. Como você não sabe lidar com dinheiro, você não prospera na vida espiritual. Porque Deus só dá o verdadeiro tesouro para quem sabe tratar daquilo que é dos outros. E nós aqui acordamos, e nós aqui imaginamos, nós aqui entendemos que repartir faz parte da nossa vida. Então, quando você gasta tudo o que ganha, e às vezes gasta mais do que ganha, e se enrola financeiramente, você fica incapacitado ou sem um atestado de credibilidade diante de Deus para receber coisas espirituais.
Porque você está vivendo a sua vida toda correndo atrás de dinheiro. Quem gasta tudo que ganha, e quem gasta mais do que ganha, vive para ganhar dinheiro. Seu Deus é o dinheiro. Você é escravo do dinheiro. Você só trabalha para ele. Por isso que não sobra nada. Porque ele te domina. E ele é um senhor que escraviza mesmo. Quem serve ao dinheiro nunca se satisfaz de dinheiro, nunca tem o que repartir, não sabe guardar, não sabe doar, não sabe dizimar, é sinal que é escravo do dinheiro. Não é você que domina o seu dinheiro, é o teu dinheiro que te domina, ou talvez a falta de dinheiro, porque é a tua cobiça que te domina. Quem não aprende a viver com 90%, com 80%, com 60%, com 50%, não é apto a receber as coisas espirituais. Jesus está ensinando que o amor ao dinheiro nos impede de amar a Deus corretamente, ou indica pelo menos que o nosso coração está dividido. E que uma maneira de nós mostrarmos a Deus de que nós nos importamos com Ele é lidarmos com o dinheiro como coisa e não como Deus. Tem gente que trata Deus como coisa e o dinheiro como Deus. Deus é uma coisa que de vez em quando ele se lembra dela. E o dinheiro é o alvo da sua vida. Toda semana está lá na lotérica, fazendo o seu voto, fazendo a sua oferta, fazendo o seu sacrifício e colocando as suas esperanças no dinheiro. O crente que joga na loteria tem um Deus que se chama dinheiro. Porque você acha que é o dinheiro que vai resolver os seus problemas. É um tipo de culto que se faz ali na lotérica. Se você não sabe onde tem uma galeriazinha aqui na frente. De vez em quando eu vejo uns irmãos na fila lá, pagando conta. E eu mesmo. Tem dinheiro da igreja que vai para lá também, a gente deposita para alguns missionários na Caixa Econômica Federal, a gente põe na lotérica que chega na hora na conta dele. Ora, mas administrar dinheiro como coisa e tratar Deus como a importância da nossa vida, nos permite perguntar para Deus: Deus, quanto disso aqui é meu e quanto disso aqui eu tenho que consagrar, eu tenho que repartir? Quanto disso aqui não me pertence? Dízimo é isso. É algo que voluntariamente você diz para Deus: Deus, o Senhor me deu tudo o que eu preciso. Agora eu quero repartir. Mas eu quero repartir com alegria e com gratidão. E onde você vai repartir? Com o órfão, com a viúva, com o desamparado, com sua mãe aposentada que ganha pouquinho, com sua sogra, aquela senhora amada que gerou a sua esposa, que vive com uma vida modesta, é a ela que você tem que ajudar. Mas não se esqueça da igreja, porque na igreja você também tem compromisso. Afinal de contas, isso aqui também é de todos nós. E se cada um de nós gastar tudo lá fora, mês que vem nós estamos sem energia. E daqui a pouco nós estamos sem água. E daqui a pouco o pastor arrumou um emprego. Isso não tem problema, porque eu trabalhei muitos anos da minha vida e tenho condição de fazer isso. O dia que a igreja entender que não deve mais remunerar seu pastor, e em dezembro vocês dizerem: pastor, o ano que vem nós queremos que o senhor arrume um emprego e isso vai trabalhar como os outros pastores, que cada um tem seu emprego, e nós não vamos mais lhe pagar. Eu vou procurar um emprego e vou trabalhar. Se vocês me quiserem como pastor, amém. Só que eu vou ter que dividir meu tempo com o meu patrão, porque eu vou vender o meu tempo para ele. Hoje eu vendi para vocês, vocês são meus patrões. Mas se chegar um dia que vocês não me querem mais, nesse modelo de serviço, eu vou fazer tendas, eu vou ganhar dinheiro de outra forma. Eu sei pintar casa, sei fazer eletricidade, fui um bom administrador, fui gerente de gráfica, fui bancário, fui office boy, posso ser motorista, posso ser faxineiro.
sei passar roupa, e sei que uma passadeira ganha muito bem, e eu sou rápido. Está ali uma mulher para testemunhar isso? Por produção em passadeira eu ganharia muito dinheiro. Então você não está sob o mandamento do dízimo. Você não está debaixo de Malaquias 3,10. Se você der, você é abençoado. Se você não der, você é amaldiçoado. Não. Você não está debaixo da lei. Se você quiser ser um dizimista nessa igreja, você deve ser por 2 motivos. Ou porque você tem mais do que precisa. E você divide, você reparte, inclusive uma parte conosco para que a gente reparta com os outros. Este é o segredo da nossa igreja, que não pede dinheiro. As outras igrejas, na maioria, pedem dinheiro e gastam tudo com eles mesmos. Na maioria das igrejas, ninguém sabe quanto o pastor ganha. Aqui a gente não pede dinheiro e faz aquilo que eles mandam. A gente gasta com os outros. Mas se você quiser ser dizimista e ofertante nessa igreja, seja porque você recebe ou tem mais do que precisa. E você então age com liberalidade, com generosidade, e você contribui. Ou por fé. Ou por fé. Mesmo ganhando menos do que precisa, você dizima acreditando que Deus vai, de alguma maneira, suprir a sua necessidade. Tem gente que dá dízimo aqui na igreja e a gente paga o aluguel dele. O dízimo é muito menos que o aluguel. Mas não importa. Ele é fiel. Ele faz a parte dele. Só que ele é um necessitado. E a gente não desampara, irmão. A gente não deixa a mulher debaixo de ponte, como vivia Maria Leôncio. A gente não deixa ninguém viver debaixo de ponte. A gente não deixa a gente sem gás, cozinhando no álcool. A gente não deixa doente sem remédio. O posto de saúde às vezes não tem. Mas a gente acha uma solução para essas coisas. E é com o seu dinheiro. Eu sou generoso com o dinheiro dos outros. Alguns acham que eu sou o pastor mais generoso do Bandeirante. É fácil. Eu estou administrando o dinheiro que é de vocês. É muito fácil ser generoso com o dinheiro dos outros. Mas tem muito pastor que nem com o dinheiro dos outros ele é generoso. Porque primeiro ele pensa nele, na família dele, no carro dele, na viagem dele para Israel. E todo ano ele vai para Israel. E os trouxas pagam, dando glória a Deus porque ele foi para Israel. Irmãos, quem quiser ofertar nessa casa, faça porque crê que Deus é poderoso para suprir sua necessidade. Ou faça com gratidão. Mas não faça com medo do devorador consumir os teus bens. Porque Deus abençoa quem dá com alegria. Eu não sei quem é dizimista e quem não é. Eu não olho lista. Procuro não saber. Mas uma coisa eu digo a vocês. Quem é, não passa necessidade. Porque Deus não desampara ninguém que reparte. Deus não abandona ninguém que é fiel. E se você até aqui não tem conseguido repartir, não tem aprendido a administrar, não tem conseguido, olha, comece com um pouco. Não faça como Jacó, que fez um voto. Não fique fazendo voto que você não sabe se vai cumprir. Começa com um pouco. Faça um esforço. Faça uma generosidade. Lembre-se do seu vizinho necessitado. Lembre-se da sua mãe. Lembre-se do seu pai. Tem gente que tem família passando necessidade e não ajuda. Lembre-se deles. Reparta. Reparta com a igreja. Reparta com coisas em que você acredita. Agora veja bem onde você está dando o seu dinheiro. Nós procuramos ser uma igreja que presta contas.
que tem clareza, que tem transparência. E a gente não engana, pedindo para você dar dinheiro para projetos que você não sabe o que é. Agora, irmãos, o dinheiro é seu. Faça você aquilo que o seu coração conduzir. Eu preciso depois falar um pouco mais sobre Jesus ainda, sobre Paulo, sobre outros aspectos. Mas eu espero que os irmãos tenham entendido. Eu sei que para alguns dos mais antigos aqui, o que eu disse hoje é estranho, porque os mais antigos são os dizimistas mais fiéis, e os jovens normalmente são os mais avarentos que tem. Normalmente. Às vezes não, há jovens diferentes, eu suponho. Mas o jovem nunca tem dinheiro para ele. Está sempre pedindo dinheiro para o pai. Imagino que para Deus é a mesma coisa. Ô pai, tem misericórdia de mim. Mas vocês que têm sustentado essa casa, que Deus os abençoe, porque vocês são generosos. E vocês que não têm podido contribuir, que Deus os abençoe, para que vocês possam aprender a ser generosos. Eu já ouvi alguém dizer que você não deve orar por quem não dá dízimo, senão ele nunca vai dar mesmo. Ora só para quem dá. Não. Eu estou aqui para abençoar todos, os que contribuem, os que não contribuem. E cada um deve fazer com liberdade, com generosidade. A gente vai voltar ao assunto, porque é profundo. Falar de dinheiro nesses dias não é fácil. Eu tenho optado ao longo desses muitos anos de não ser mais um pastor que fica pregando para tentar tirar dinheiro das pessoas. Talvez a minha mensagem de hoje seja um tiro no meu pé, mas talvez seja uma flecha no seu coração. Deus é que vai dizer, você é que vai dizer. Espero que você tenha entendido qual foi o propósito dessa palavra hoje. Amém? Já está muito tarde, vamos encerrar. Tem muita coisa para falar, mas fica para outro dia. Curve sua fronte. Os músicos podem vir à frente? Senhor, parece que falar de dinheiro não é espiritual, mas é. O dinheiro é um valor espiritual, porque a fé é representada na oferta e no dízimo, porque a gratidão é representada na oferta e no dízimo, porque o amor é representado na oferta e no dízimo, porque o compromisso, a fidelidade, a honestidade, estas coisas se mostram através do uso que fazemos do dinheiro. O dinheiro é iníquo ou é santo? Depende das mãos em que ele está. O dinheiro faz mal ou faz bem? Depende do coração que o detém. O dinheiro escraviza e o dinheiro liberta. O dinheiro empobrece e o dinheiro enriquece. O dinheiro faz a ruína, mas o dinheiro faz a fortuna. O dinheiro traz tristezas, preocupações, mas também traz alegrias e refrigério. O dinheiro em si não é nem bom, nem mal. Bom é o homem, mal é o homem que serve a Deus ou serve ao dinheiro. Não é o metal, o vil metal quem determina o valor, mas é o coração do homem. Por isso a nossa oração, Senhor, é que convertas o nosso coração e o nosso bolso. Converta os nossos olhos, para que eles vejam as necessidades. Mas converte os nossos olhos também para que eles percebam a desonestidade que há por aí. Converte os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua palavra. Mas converte os nossos ouvidos também para que eles estejam atentos e percebam claramente o que é verdade daquilo que é mentira. Converte as nossas mãos, Senhor, para que elas se dediquem ao trabalho e produzam com dignidade. Mas converte-as também para que elas se levantem em um gesto de gratidão e se abram num gesto de compaixão, de misericórdia e de serviço. Converte-nos por inteiro, Senhor, nas coisas materiais,
e nas coisas espirituais. Ajuda os endividados. Vivemos num país de gente endividada, de nome sujo, contas encerradas, cartões de créditos estourados. Ajuda, Senhor. Ajuda os meus irmãos a se livrarem das dívidas, para que durmam melhor, para que tenham noites de sono tranquilo, para que possam comprar no dia que quiserem, não sejam escravos dos bens materiais, mas não se sintam também envergonhados. Senhor, ajuda os necessitados, ajuda os desempregados, ajuda aqueles que precisam aprender a administrar. E abençoa a todos, Senhor. Abençoa aqueles que têm sido generosos e aqueles que precisam aprender a ser. Abençoa os que têm sido dizimistas regulares e fiéis na igreja. Abençoa aqueles que não têm aprendido a ser. Que o Senhor dirija a cada um. Que o Senhor supra as necessidades. E que cada um de nós aprenda. Aprenda com os outros. Aprenda com a vida. Aprenda com a tua palavra. Como administrar aquilo que vai ficar nessa terra. Mas aprenda para entesourar nos céus. É o que te oramos, Senhor, em Jesus. Amém.